Olá, tudo bem? É paz. A paz tá frio demais, né? Mas vamos lá, mais um vídeo, mais uma palavra, mais uma conversa, na verdade, né? Eu queria estar lendo aqui com vocês Romanos 1:20, né? A partir do versículo 20, né? Até o 23. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Foi mal, eu tô meio mal ainda. Esse frio pega todo mundo. Mas nesse contexto aqui, Paulo estava falando sobre os homens que conheciam, né, as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, né, viam como Deus se manifestava claramente na vida deles. E mesmo assim, tendo esse conhecimento da bondade de Deus e tudo que Deus se manifestava, tudo que Deus fazia, tudo de bom que Deus realizava, eles escolheram trocar isso por coisas terrenas, coisas simples, né? Por imagens feitas com pedra, madeira, né? Em formas de animais. E Paulo fala, né, que dizendo sábios tornaram-se loucos, porque trocaram uma coisa que era claramente vista, né, que era as obras que Deus fazia, os milagres que Deus realizava, tudo que Deus fazia de bom, por coisas simples, por, sabe, coisas vãs, pequenas, coisas humanas aqui da Terra que, de certa forma, foram criadas por Deus e os homens deturparam, sabe? Pegaram a criação do Senhor e deturparam para fazerem coisas para, sei lá, alimentar seu próprio desejo, sua carne. E assim, essa passagem eu achei interessante trazer porque ela aqui nesse caso fala de ídolos, imagens, né, e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe a respeito de ídolo e imagem porque, né, a gente sabe que, né, os católicos também são considerados cristãos, também são cristãos, né, acreditam no Senhor Jesus Cristo, mas assim, né, aquele lance todo de Maria, os ídolos e tal, enfim, imagens, eu não vou entrar nesse detalhe, não é nesse quesito que eu quero entrar, mas são imagens e ídolos que na real a gente traz para nossa vida com coisas menores ainda do que uma estátua, do que uma pintura, do que uma moldura, coisas como pecados, né, como ídolos de pessoas que a gente coloca na nossa vida que acabam tomando o lugar do Senhor também, a gente nem percebe, né, muitas vezes pecados que a gente não consegue abrir mão, a gente não quer abrir mão, que tomam o lugar do Senhor e a gente nem percebe, quando a gente vê já é tarde demais, né, e é da mesma forma. A gente conhece quão bom é o Senhor, a gente conhece quão boas são as coisas que o Senhor faz por nós, né? Ele movimenta coisas, né? Move montanhas, tudo mais, para aqueles que creem nele. Então, assim, a gente sabe o quão bom é o Senhor para nossa vida, quão boas são as obras dele pra gente, tudo de bom que ele faz por nós. E mesmo assim, às vezes a gente troca ele por um pecado, a gente troca ele por uma pessoa, a gente troca ele por, sabe, dinheiro, por coisas muito mais simples, muito mais vãs e que vão ficar aqui quando a trombeta final tocar, sabe? Então, assim, não deixe isso ser o seu caso, né? Se você já conhece o Senhor, não deixe que isso aconteça. Se você ainda não conhece, vem pro Senhor e não permita que as coisas desse mundo tomem o lugar dele, sabe? Eu sei que é muito bom os prazeres da carne, é muito bom o dinheiro em abundância, o dinheiro fácil, é muito bom poder ter várias pessoas com você, né? Poder ter muita gente assim te amando, querendo ou não, né? E também você amar outra pessoa, mesmo que não seja você entende o que eu tô querendo dizer, né? É bom, a carne gosta, mas, cara, a alegria do Senhor, as bondades que o Senhor faz pra nossa vida, tudo que Ele traz de bom pra gente é mil vezes melhor do que tudo isso que a terra tem para nos oferecer, até porque tudo deriva da criação do Senhor, né? Tudo deriva da criação do Senhor, que os homens deturparam para causar para si, né? O dinheiro faz parte de tudo que o Senhor criou, chegou, virou dinheiro e os homens têm usado para deturpar a criação do Senhor e para se deturpar também, se destruir, né? Se autodestruir com dinheiro, né? A prostituição, o corpo é a obra do Senhor e as pessoas têm usado para disso para também se destruir cada vez mais, né? Serem pessoas cada vez mais destruídas, mais longe do Senhor, mas abandonando
preceitos do Senhor. E assim, não deixe que isso aconteça com a sua vida. Sempre ter o Senhor firme, forte, né, sabe? Não troque o Senhor por coisas pequenas, né? Não seja como Judas, que trocou o Senhor por míseras 30 moedas de prata, que no final ele nem chegou a usar, né? 30 moedas que ele no final nem usou, ele devolveu, jogou no templo e no final de tudo se matou. Você viu o transtorno que causou para ele trocar o Senhor por dinheiro? Às vezes a gente troca o Senhor por coisas muito menores do que 30 moedas, que na época era bastante coisa, mas que hoje em dia não é, claro, mas a gente troca por coisas muito menores do que 30 moedas de ouro, prata, não lembro exatamente, mas a gente troca o Senhor por coisas muito menores. Perdão. E eu tô falando isso não só por você, por quem tá ouvindo essa mensagem, mas por mim também, é claro. Eu já troquei, de vez em quando a gente acaba trocando o Senhor por coisas muito menores. Seja por um passeio que a gente faz, seja por uma companhia que a gente quer ter no dia, seja por sono, por, sabe, diversas coisas que a gente acaba trocando o Senhor, coisas muito menores. Que assim, não tem por que a gente, se a gente for medir na balança no final das contas, o Senhor, sabe, é muito acima de tudo isso e que só basta a gente ter o entendimento e lutar contra o nosso próprio desejo, nossa própria carne, para vencer a nossa vontade de trocar o Senhor. Porque esse mundo está constantemente querendo tirar nossa atenção do nosso foco, querendo tirar nossa atenção do para onde a gente tem que perseguir, que é o Senhor. A gente tem que ter esse entendimento. Eu espero que, se você está assistindo e não conhece o Senhor, você venha conhecer Ele, venha a entender que o Senhor é para onde a gente tem que seguir, sabe? A verdadeira liberdade está em Cristo. Então, o mundo está constantemente tentando nos desviar desse alvo, desviar do nosso objetivo. Na Bíblia fala, Jesus fala, buscar primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não tem por que a gente se preocupar com nada nessa terra, e sim somente em buscar o Senhor. Porque Deus honra aquele que os honra. A gente honrar o Senhor, se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. A gente vai conseguir comprar nossas roupas novas, a gente vai conseguir ter dinheiro, é claro. Nada disso, né? No mundo tereis aflições, também Jesus fala. Né? Claro que Deus vai honrar a gente se a gente honrar Ele. Não é por isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que honrar o Senhor para ganhar nada. Não é isso. Mas que faz parte, uma consequência. É uma bondade do Senhor, uma bênção que o Senhor disponibiliza para aqueles que amam verdadeiramente Ele. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas isso não impede que a gente ainda vai ter dificuldade, vai passar de vez em quando uma dificuldade financeira, uma dificuldade com roupa, sabe? Com coisas materiais, terrenas e vãs que a gente não tem por que se preocupar, porque todas as coisas serão acrescentadas. A gente só não pode deixar que essas coisas tomem o lugar do Senhor, que virem deuses na nossa vida. Deuses materiais, sendo que a gente tem um Deus invisível que é muito maior do que tudo isso. A gente não pode deixar que esses deuses materiais que nós mesmos criamos, né, seja colocando pecado, colocando pessoas, objetos, dinheiro na frente de Deus, nada disso pode tomar o lugar do Senhor. O nosso tempo tem que ser dedicado a Ele. E esse tempo dele não pode ser tomado por nada. Nada, nada, nada. Esse que tem que ser o ponto. Esse que é o principal ponto dessa conversa. Não deixe os deuses materiais tomarem o lugar do seu Deus invisível. Tá bom? Que você possa ter uma semana abençoada, né? Que possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, uma vida abençoada, né? Que você possa ter esse entendimento de colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, não deixar que nada tome o lugar do Senhor. Assim como as pessoas do passado faziam por uma estátua de madeira ou estátua de pedra, de cerâmica. Que você não deixe que coisas pequenas e feitas por mãos humanas tomem o lugar de Deus na sua vida, tá bom? Então, que você possa ficar com Deus, que você possa ter um ótimo dia. E é isso. Tamo junto.